Queria falar sobre a passagem do tempo. Queria falar sobre a passagem do tempo, sabe? A pessoa quando escreve uma história, o material bem básico da escrita da história é o tempo. O Tarkovsky fala sobre esculpir o tempo. E eu acho que a ideia do Tarkovsky de esculpir o tempo é algo muito sofisticado. Sofisticado demais, sabe? A ideia de esculpir o tempo. Eu acho que essa escultura do tempo é uma coisa do cineasta. É uma coisa do cineasta, esculpir o tempo. Por quê? Eu me lembro o primeiro filme do Tarkovsky que eu assisti foi O Sacrifício. Eu achei na locadora, na época chamava Cinevídeo, ali subindo a Prefeito Tonico de Barros aqui em Botucatu, atravessava a Cardoso, do lado direito, logo, já primeira casa do lado direito, segunda casa, tinha a locadora Cinevídeo, que a gente tinha videocassete e alugava as fitas de videocassete. Então, eu ficava olhando lá os filmes, e aquela época, que ano foi isso? Foi antes do ano 2000, nos anos 90. Isso, no meio dos anos 90, 1990. E a gente procurando lá os filmes, tinha também a Folha de São Paulo lançava umas fitas VHS, que era chamava Cult, né, coleção de cinema Cult. Então tinha Cidadão Kane, tinha Fargo, lembrei agora que tinha Fargo. Tinha as coisas do Kieslowski, né, aqueles 3 filmes. Tinha não sei o que, branca, outra é azul, outra é vermelha. Tinha da Juliette Binoche, né? E tinha, que filme que tinha? Tinha La Navevá. Eu lembro que eu comprei até no sebo aqui no final da Rua Amando, que era do Sérgio. O sebo do Sérgio. Sebo Santo Antônio. Tinha lá, às vezes a gente comprava as fitas, porque vinha com o jornal, uma coisa assim, né, da Folha de São Paulo. E daí a gente gostava de filme arte, chamava filme arte, né? Então tinha Os Ladrões de Bicicleta, tinha aquele lá, como é que chama, que é tão bacana, que é italiano, como é que é o nome? Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Nossa, hoje nem se falam, só os cinéfilos mesmo que lembram de alguns filmes. E tem também, outro dia o Talamonte foi lá na rádio, perguntaram para ele sobre filme clássico. Para algumas pessoas, filme clássico é Casablanca, é o Humphrey Bogart, é aqueles filmes antes do Hitchcock, começo do Hitchcock, é o cinema clássico, O Vento Levou, essas coisas aí. Depois teve essa época desse cinema que eu descrevi, que é Godard, que é o cinema novo no Brasil, a Nouvelle Vague, o neorrealismo italiano, aquele cinema russo, né, o Tarkovsky, o Kurosawa, o David Lynch, Kieslowski, que eu falei, né? Tinha um que eu gostava que era o Sangue Vermelho. Sangue Vermelho. Sangue Vermelho? É o Denis Lavant. Denis Lavant, que fez Os Amantes da Ponte Neuf. O Denis Lavant com a Juliette Binoche. Em suma, nessa época a gente curtia esse tipo de cinema em VHS, em fita cassete, esqueci como é que é o nome que toca a fita cassete.
Esqueci. Toca cassete, toca. Eu achei na Cinevídeo lá um filme russo com uma capa muito louca, que era a cena inicial do filme, que é, acho que é uma praia, deve ser uma praia, porque é uma areia, eles estão enterrando um galho seco. É o pai e o filho. O pai é um ator, o pai é mais velho, assim, tem um filho pequenininho. E esse é o Sacrifício. Não sei se é o último filme do Andrei Tarkovsky. Eu sei que eu olhei e li atrás o Bergman, esqueci do Ingmar Bergman, que tem a Persona, né? Aqui ele tem, ó. Tem um outro, esqueci, o Morangos Vermelhos. Eu olhei a parte de trás da fita e estava escrito assim, sabe quando comentam assim, os críticos falando do filme, o que fulano, o que o jornal tal falou do filme. E estava lá o Bergman dizendo que o Andrei Tarkovsky, quando viu o primeiro filme do Andrei Tarkovsky, foi assim que, como se ele tivesse entrado num quartinho, que esteve sempre fechado, ele queria entrar naquele quartinho. E quando ele entrou naquele quartinho, ele viu que o Tarkovsky se movia com naturalidade naquele quartinho. Então, ao assistir um filme do Andrei Tarkovsky, e o Bergman ficou fascinado, ele sempre queria lidar daquela maneira como o Tarkovsky, é o Bergman, né? Depois eu venho a saber, aí eu assisti o Sacrifício, fiquei hipnotizado, eu tive a sensação que o tempo parou. Então, eu falando sobre o tempo, a ideia, o Tarkovsky escreveu um livro sobre esculpir o tempo, ele tinha uma teoria que ele esculpia o tempo. Então, o roteiro do Tarkovsky não é o elemento principal. O cinema para o Tarkovsky imita o nosso pensamento. Como que funciona a nossa cabeça? Nosso pensamento. Para ele, essa era a matéria do cinema. E ele esculpia o tempo. Então, eu como roteirista, qualquer pessoa como roteirista, alguém que for definir o que é uma história, então a gente vê que o tempo é o elemento básico, a passagem do tempo. Esculpir o tempo. Então, você percebe que está contido nessa ideia do Tarkovsky, de esculpir o tempo. Primeiro ele usa os passarinhos. Ele usa a fotografia numa velocidade lenta, e as texturas, e as coisas passam. Então, eu comentei com a Bia, eu falei, Bia, não é que você é naturalista na sua atuação. Não, você dita a passagem do tempo com a sua criatividade e o espectador acompanha essa velocidade que você coloca. Você é capaz, porque os atores fazem assim, falam uma fala, depois param de falar. Falam a fala, param de falar. É como se o tempo, eu estou elaborando a passagem do tempo, o pessoal está acompanhando com minhas expressões, a passagem do tempo. Então, posso pôr uma urgência. Eu estou representando quem está assistindo, então é a atriz que dá a passagem do tempo, falando. Só que ela termina de falar, de repente ela fica parada e o tempo não flui mais. Não, a Bia continua dentro daquela imaginação, sem falar, com a mise-en-scène, respirando, olhando. Então ela continua ditando a passagem do tempo. Então o roteirista tem que pensar que está escrevendo para ator que vai ditar a passagem do tempo. Então ele tem que escrever a mise-en-scène, ele tem que escrever a passagem do tempo. Às vezes é um flashback, o tempo anterior, às vezes ele passa lento, às vezes ele passa rápido, às vezes ele é fragmentado, como se fosse uma revista de recortes. Às vezes ele é uma criação, o personagem imagina como que ele faria, então a gente acha que está passando no presente. Então ele está diante de uma situação, né? Eu já vi em cenas de assassino, o cara está com o revólver na mão, e ele não pode atirar, não pode nada. De repente ele perde a cabeça e pá, 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 pá. Aí a gente volta para a mesma cena, não aconteceu isso.
Isso aí era o desejo do personagem de matar, mas enganou a gente. Então o roteirista criou essa situação de que aconteceu isso, mas não aconteceu. E a gente entende isso e continua. O personagem tímido tinha vontade de ir lá e dar um beijo na boca da garota. Aí ele vai lá e faz isso. Aí volta a cena, não, ele é incapaz de fazer isso. Isso é o que ele gostaria de fazer, mas ele não tem coragem. Então, tudo é passagem do tempo, seja numa memória, seja numa criatividade do que ele faria e não fez, né? Ou até coisas assim de tempos paralelos, futuro e passado, ou de repente a gente mostra. Lembra o 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques? Começa quando Aureliano Arcádio Buendia estava diante do pelotão de fuzilamento. Lembrou-se lá quando o Melquíades, quando o pai dele apresentou para ele o gelo. O gelo. Na Netflix tem lá no trailer, comenta. É assim, igual o Juan Rulfo, o Pedro Páramo, começa sempre com a primeira frase do livro. Começa: vinha Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal Pedro Páramo. Vinha Comala porque aqui me disseram que vivia meu pai, um tal Pedro Páramo. É bom, na Netflix, assistir o Pedro Páramo, achei muito bom. Estou esperando. Dizem que tem o Gabriel Garcia Marques lá em outro Extreme, assim, em outra plataforma, assim, que é o Amor nos Tempos do Cólera. Eu sabia que tem um filme, tudo, não vi. E estou esperando 100 anos de solidão. Dizia que o Garcia Marques não liberava os direitos para filmar o 100 anos de solidão, né? Só depois da morte dele. E agora filmaram. Então, começa sempre com... Os filmes começam sempre com uma frase, o começo do filme, né? Então, essa coisa de lembrar. Ele está no futuro lembrando, mas dá para fazer o contrário. Eu citei isso daí, dando exemplo... Não é esse o exemplo. O exemplo que eu queria é dizer... o Gabriel Garcia Marques, Morte Anunciada. Todo mundo sabe que o personagem vai morrer. E daí conta todo o filme. Nesse, quando ele está na frente do pelotão de fuzilamento, no 100 anos de solidão, ele não vai ser fuzilado, né? Então é uma pista falsa. Quando ele estava diante do pelotão, lá no meio do livro que está falando sobre a guerra, né, as coisas. É muito legal ver o Pedro Páramo, né, e o Garcia Marques dizendo que começou a escrever porque leu o Pedro Páramo, começou a escrever, achou o estilo de escrita dele. A gente vê vários insights no Pedro Páramo que o Garcia Marques desenvolveu. A ideia de esperar um amor, o amor nos tempos do cólera, passar uma vida inteira. Então o Pedro Páramo ficava, a Susana San Juan, era o amor da vida do Pedro Páramo. Ele esperou muito tempo, a vida inteira, para ter o amor. E ele obteve sucesso. É bem a história do personagem lá no Amor nos Tempos do Cólera, que o Garcia Marques desenvolveu. Esse é um conflito. Aí a gente vê também a coisa de Comala e Macondo, né? Essa coisa de criar o 100 anos de solidão. Macondo é o começo e o final de Macondo. 100 anos de solidão, aquela cidade. Então, essa é a ideia da Comala, que é uma cidade fantasma. Eu acredito que todo mundo está morto lá já, e é o inferno de um Dante Alighieri, né? Onde o Juan Preciado, que é um dos filhos do Pedro Páramo. E também o Aureliano Arcádio Buendia, no 100 anos de solidão, tem um monte de filhos. Olha, é Pedro Páramo aí também. É muito louco. O Garcia Marques, eu acho que ele foi muito além do Juan Rulfo, mas ele só escreveu tudo que escreveu maravilhosamente bem graças ao Pedro Páramo do Juan Rulfo, do mexicano. Então, o colombiano Garcia Marques
criou muita coisa. Foi realmente. O Jorge Luiz Borges também fala do Pedro Páramo, né? Essa coisa de quebrar o tempo eu entendi melhor vendo o filme, os personagens, eu entendi melhor. De quebrar o tempo, ele fala, eu gravei agora um áudio de um comentário sobre o Pedro Páramo e as fotos do Ranulfo, né? As fotos que ele tirava. Esse mistério do Ranulfo parar de escrever, né? Tinha um tio dele que era bêbado e contava as histórias, era tudo história inventada. Daí o tio morreu, ele falou isso. Aí ele fala sobre lá que uns críticos queriam que ele escrevesse mal, ele escreveu um livro muito bom, uma parábola da raposa, tá, todas essas coisas aí. E ele evitou, ele preferiu ficar em silêncio. Então essa matéria que eu li chama Silêncio, Fotografia e Pedro Páramo. Juan Rulfo, o maior escritor de língua espanhola. Então eu estava falando sobre assim, a matéria do Tarkovsky, né? Sobre esculpir o tempo. É muito sofisticado. O Tarkovsky ele abandona a ideia meio do roteiro, ele já vai direto na coisa da sonoplastia, da imagem, da pausa. Ao invés de ser a fala, é o próprio corte. Então uma das coisas que eu vi no Sacrifício, primeiro eu tive a noção que o tempo parou. O tempo de fora parou. De tanto que eu fiquei naquele tempo ficcional criado, quando terminou o filme, eu tive a sensação de que o tempo tinha parado. É como, assim, acabou o filme, a noção que o tempo parou. Parou o tempo, fora parou. Eu saí, eu estava acompanhando um tempo ditado pelo Andrei Tarkovsky no filme Sacrifício, foi o primeiro filme que eu vi dele, e o que eu mais gostei, e eu tomei um baque. É um filme lento, parado, e eu ficava analisando. Só fiquei preso naquele filme porque eu ficava esperando o corte. As primeiras cenas não tem corte. Quando acontece o corte, a gente toma um susto, porque não é óbvio aonde ele vai cortar. Ele não usa o corte, e quando ele usa o corte, não é que ele é invisível, que nem o Festim Diabólico ou o Birdman. O Birdman também não tem corte, que é muito legal esse filme também. Mas é bem mais recente. Essa ideia de trabalhar com o corte, a ideia da sonoplastia, então ele não põe uma música, uma trilha sonora, mas ao mesmo tempo tudo ali é dublado, o som, sabe? É a textura do áudio, a imagem, a gotinha d'água, a água correndo, o barulho. Te coloca assim tão carinhosamente como se fosse botando você para ninar. Muitas pessoas não suportam porque o filme se torna chato. Mas o ambiente é tão atraente que a gente está assistindo o filme, o Dani Manzini faz isso também, porque ele é um discípulo do Tarkovsky no filme dele, o Ivan, que ele fez agora, meu amigo de faculdade, fez educação artística lá em Bauru, né? Nós não estudamos cinema, não estudamos nem design, estudamos educação artística, lá em Bauru, que agora é Faculdade de Artes na Unesp. Eu tive a honra, a alegria de ser aprovado lá. Porque meu desenho era bom e tinha uma prova para desenho. Eu sou meio burro nas outras coisas. Ixi. Eu sou artista, fazer o quê, né? Então, o filme do Dani Manzini é uma mistura do Homem-Elefante, do David Lynch, que eu acho que é a fase mais potente do David Lynch. E assustador o Homem-Elefante. E o Andrei Tarkovsky. Contanto, chama-se Ivan. O Tarkovsky tem a infância de Ivan. É um filme dele. E o Manzini entende muito bem essa coisa de esculpir o tempo do Tarkovsky. Eu não penso assim. Então, ontem eu estava falando com o Billy aqui no Quiprocó, com o Billy e com o Jorge. Eu falei, nossa, eu estou vendo uma série na Netflix que é muito legal. Eu acabei de ler o Ubik, do Philip K. Dick, que fala sobre Precog. Aí lembrei junto com eles lá do Minority Report,
que tinha os precogs, que adivinhavam o crime antes de acontecer. Então, essa coisa. No Ubique, o que o Cadic faz? Ele faz uma organização de antitalento, ou seja, existem talentos de detectar um precog. Então, o precog, ele começa a adivinhar, aqueles psi, telepata, começa a roubar segredos de indústria, né? Espionagem industrial. Os precogs adivinham as coisas e começa a ter uma organização que é de um cara chamado Hollis. E daí o Glenn Hunster montou com o Joe Shipp, que é um cara que faz o teste, descobre, é um caça-talento. Imagina naquela época que tinha música nos anos 70, que tem aqueles agentes musicais, que ia descobrir lá um cantor, e depois colocava ele para gravar discos e estourava. Eu estava vendo agora na Netflix do Elvis Presley. Bem interessante. Ascensão e queda de Elvis Presley, documentário. Aí fala do agente, eu esqueci como é que era o nome do agente, era tipo o Coronel, parece, o nome do agente do Elvis, que acabou com ele, tentou fazer ele virar ator de cinema. Eu estou devagando, então voltando ao assunto anterior. O Joe Shipp, aí a Pat Conley tinha um talento, um antitalento, era filha de precoces. Isso foi o Ubik. Então, essa coisa muito interessante de trabalhar com telepata, só que esgota. A pessoa adivinha, lê o pensamento do outro. E aí o Cadic, no Ubik, ele pirou. Ele criou uma ideia de meia-vida, tem a funerária entes queridos, não, moratório entes queridos, porque lá ficam os falecidos que estão ainda em meia-vida. Então é meio kardecista, a pessoa, o Glenn Hunster vai lá e a mulher dele está em estado de meia-vida. Daí ele pega um telefone, ela fica num esquife assim, de plástico, né? Em pé, com os olhos fechados, morta, e ele pega e revive ela, só a voz dela, né? O olho não abre. E conversa com ela e se consulta sobre a empresa e as coisas. E daí essa coisa da empresa do Glenn Hunster é de antitalento. Então eles bloqueiam o talento do telepata. Então já é interessante. Essa coisa meio X-Men, da pessoa tem poder de psíquico, né? Sobrenatural. Então o que acontece? A série da Netflix que eu comecei a ver, uma série japonesa, colocaram um ator coreano, que está no Japão. A personagem principal, ela é capaz de ler o pensamento das pessoas. Então ela não consegue ter um namorado por causa disso. Mas o cara é coreano e ele pensa em coreano. Então ela começa a ficar fascinada pelo cara porque é um alívio ela não saber o que o cara está pensando. E isso faz bem para ela. Só que, perceba, ela usa isso no dia a dia, essa relação de ler pensamento, para ajudar as pessoas. E evita as pessoas. Então ela nitidamente tem um problema social. Enquanto o pai dela está paralisado no hospital, e ela conversa com o pai porque ela escuta o que o pai fala e ela responde, e o pai pensa e ela responde. Eu tive uma situação semelhante assim na vida, que meu avô morreu com 100 anos, passou dos 100 anos, e ele foi parando de falar, né? E a gente sentava do lado do vovô, pai da minha mãe, e eu sabia mais ou menos o que ele queria, pelo olhar dele, se ele estava cansado, se ele queria água, se ele queria ir no banheiro. Então é uma situação meio de ler o pensamento. Isso não assim como o Philip K. Dick criou toda uma estrutura para ter essa coisa babaca de poderes de ler pensamento, existe na vida real essa sensibilidade e o fato da pessoa se comunicar com os olhos, né? Isso é real e é muito legal. Então essa série coreana é I Love You. Y-E, eu não sei que palavra que é. Love You, que chama
essa série japonesa com um ator coreano. E ela tem a estrutura dos dramas coreanos. Então, eu percebi assim, e ela fica nervosa, ela precisa comer. Tem umas frases, por exemplo, coma para você recuperar suas energias. Então tem um flashback que o pai dela falou, ela perdeu a mãe, aí o pai, ela tá triste, o pai dá a comida, apresenta o chocolate, que dá para fazer café, fica amargo. Ou doce, o chocolate. Então com a casca do café lá, eles fazem um café. E daí tem os ensinamentos e essa frase. Essa frase volta lá, quando ela tá adulta e conhece esse entregador de coisas. O cara vem de bicicleta entregar comida. E ela tem uma relação com a comida. Porque quando ela tá com fome, ela fica muito brava, fica muito nervosa. E daí ela começa a tratar mal os outros. Aí ela come, ela sente um prazer, ela degusta. Tudo isso eu tô falando, que ontem eu tava falando pro Jorge, ele falou do Esculpir do Tempo, que ele encontrou o Talamonte falou, fala para ele do Tarkovsky. Aí o Jorge falou, tem um livro, Esculpir o Tempo. Eu gravei o primeiro capítulo do Esculpir o Tempo, do Tarkovsky, está aqui no canal, em áudio. Gravei só o primeiro. Tenho vontade de continuar, mas tinha outras coisas para gravar. Então, eu falei para o Jorge, o pensamento de Esculpir o Tempo do Tarkovsky é muito sofisticado. Eu, como sou roteirista, eu gosto de livro, de literatura, e o cinema eu deixo para o diretor pensar isso com os atores, eu tento fazer a minha parte de fazer a planta baixa do filme na literatura, nos conflitos, a escrita. E eu tenho que premeditar atuações que podem parar o tempo quando a pessoa termina de assistir o filme. De tanto que ele foi teletransportado para dentro do filme, ele estranha o tempo de fora. Ficou tão confortável isso. Comecei a dizer isso que o Tarkovsky criava. Uma ambientação tão agradável. Ou a pessoa fala, eu não quero, ou ela entra, e daí ela não consegue sair. E usa-se o corte do filme, usa a sonoplastia, não a trilha sonora. Então ele põe sons, põe movimento, ele cria o espaço, isso é esculpir o tempo. Muito mais do que um roteiro. E daí o espectador entra. No Sacrifício, esse filme do Tarkovsky, eu senti isso daí. E tive a experiência de quando terminou o filme que o tempo tinha parado. Eu saí com prazer, assim, vendo a vida real, como se fosse tão prazerosa quanto a obra de arte O Sacrifício. Que tem um enredo, tem um roteiro, tudo. Então, essa série japonesa, que eu estava vendo ontem um pedaço, tinha uma coisa muito legal. Quando eu estava falando da Bia, que ela, na pausa, ela não desistia da atuação, ela continua imprimindo a passagem do tempo, que o Tarkovsky faz com o movimento da câmera, evitando o corte, e ao mesmo tempo o corte é num local muito inteligente, às vezes para dar um susto na pessoa, quando tem um choque, tipo, corta, para, sabe? O corte é o corta, para. Não só que termina a cena. As cenas são fundidas uma na outra, quando não tem o corte, e quando tem o corte é uma coisa brusca, é como se estourasse uma bomba, sabe? É como se entrasse bruscamente algo, saísse, pum! As distâncias, ele trabalha, o Tarkovsky é capaz de trabalhar, filmar uma paisagem muito ampla e profunda, e ele põe o áudio, a gente está escutando o pensamento do cara que está andando lá no fundo, e ele continua, e a gente vai na conversa de duas pessoas lá no fundo. Esse é o começo do Sacrifício, tem cenas assim. E o corte é invisível, acontece um negócio lá, tá o pai, o filho e o carteiro que coleciona eventos sobrenaturais, histórias, causos, vem empurrando a bicicleta. Aí o menino amarra a bicicleta com a corda numa árvore. A gente não vê isso. Isso está o plano de sequência. A gente está entretido na conversa. Está acontecendo, a criança está brincando, a gente não sabe que está acontecendo isso. Porque a gente não está focando no menino. De repente o carteiro monta na bicicleta, vai sair daquela roscada. O menino amarrou a bicicleta, a gente não viu. A gente não viu isso acontecer. Aí quando tem o corte,
Tem uma cena mais pra frente que não sei se o carteiro cai duro no chão, não sei se ele morre. Está contando uma história tão maluca para várias pessoas dentro da casa. A câmera tá parada, os atores que nem no teatro entram assim no enquadramento, de repente sai, depois aparece de novo, aí olha para a câmera, vem para frente da câmera, aí de trás some, aí ele vira, sai também, sabe? Como o enquadramento da câmera vira um palco e a câmera se move como se... Que nem o Wim Wenders. Tem uma câmera assim que no Asas do Desejo tem tudo a ver, né? Ou Tão Longe, Tão Perto, que a câmera faz assim, tem uma poética, ele faz a gente flutuar, a gente assistindo, a gente flutua, né? Então essas são as ferramentas de um Tarkovsky. Estou dizendo tudo isso para finalizar. Eu falei para a Bia, você imprime a velocidade do tempo que o espectador deve continuar. Assim como o Tarkovsky faz. Ela faz na atuação, na respiração dela, no olhar, nas pausas, no silêncio, ela continua ditando a passagem do tempo. E isso com muita humanização, a Bia faz. Então não é que a atuação é naturalista. Tem outras atrizes, outros atores naturalistas. Mas não tem a profundidade que a Bia tem de imprimir a passagem do tempo. No Homem de Água dá para sentir isso, que ela imprime. Falei isso para ela, ficou contente porque é um retorno para ela ver que ela está no caminho certo, que é um caminho de arte, que ela está fazendo a atuação dela. Então, e eu imito, eu tento buscar isso, eu não tenho esse dom natural. Mas eu entendo e tento escrever. Aí nessa série japonesa, dizendo isso para finalizar, falando sobre a passagem do tempo. Tarkovsky, para o tempo. Ditar a passagem do tempo. Um ator ditando a passagem do tempo. Um roteiro que permita ao ator, uma direção que permita ao ator, uma edição que permita ao ator continuar ditando a passagem do tempo do filme. Pelo ser humano. O Tarkovsky vai além, né? Ele humaniza, ele... Como é que fala? Eu esqueci a palavra, assim, que Deus está numa cachoeira. Esses dias eu falei, que é o Marcelo que me fala disso, eu esqueço. Não é um conhecimento que eu tenho. Eu imitei, ele me falou. É animismo, anímico, isso. E de repente a cachoeira vira uma entidade divina, a cachoeira, né? No Homem de Água eu tentei trabalhar essa coisa anímica. Então Tarkovsky, ele animiza tudo que está aparecendo ou sendo ouvido naquele filme. Vira anímico, vira divino. Quem faz isso também é o Miyazaki, nas animações lá, Viagem de Chihiro, Castelo Animado, O Meu Vizinho Totoro. Essa coisa anímica. Então, esse estilo de realismo fantástico que eu faço, busca essa coisa anímica. Será que eu estou falando certo a palavra animismo? Posso estar confundindo, né? Mas esse filme japonês, essa série chamada I Love You, I Love You. Essa moça, ela lê o pensamento, ela começa a ler o pensamento do pai. Aí ela não consegue ler o pensamento do pai amoroso dela no filme, porque ele pensa em coreano e ela só em japonês, ela não conhece a língua coreana. Acontece que quando ela tá com fome, ela fica nervosa e o cara é um entregador, ele entrega comida para ela e recomenda as melhores comidas. Quando ela vai comer, ela degusta a comida e ele fica olhando, fascinado. Essa pausa preenchida com sensações verdadeiras, naturalistas no sentido de verdade. Ela come o negócio e ele que trouxe, ele fica super feliz e ele fica se divertindo vendo ela sentir prazer com a comida. E ela estava nervosa, ela vai acalmando. E toda vez ele recomenda uma comida e ele vai descobrindo qual é o gosto dela para dar esse prazer. Isso é uma dramaturgia
que prevê e delega ao ator a passagem do tempo na pausa. Quando eu vi isso, eu olhei e falei, nossa. E é muito legal, quando ele vai correr encontrar ela, os doramas têm muito isso. No Homem de Água eu tentei colocar a cena que a Elis está debaixo da coberta e ela começa a sentir muito calor, porque ela tomou um copo de água e o Homem de Água é água. E a trança com o Homem de Água é assim também. É sinestésica, assim, a coisa do... transcendental, uma coisa do outro mundo. E aí, você transou no primeiro encontro? Como é que foi? Amiga, você nem imagina. Eu não sei dizer, é uma coisa assim, transcendental. Parece que a gente já tinha feito isso já várias vezes em outras vidas, sabe? Ah, não sei nem como te descrever isso. Eu pus no meu Homem de Água essa relação. E agora eu vejo essa série japonesa com o ator coreano. Aí falou, olha, esse é o caminho de escrever algo para ditar a passagem do tempo através da atuação. Enquanto o Tarkov está trabalhando essa coisa anímica de tudo, até o ator, eu como dramaturgo eu tenho que colocar no ofício do ator. Então, eu faço assim como eu elogiei a Bia, que ela faz isso, eu tenho feito isso também como escritor. Vendo essa série eu percebi que eu escrevia uma cena que ditaria a passagem do tempo. A gente gosta de ouvir as pessoas falando, apaixonada, com prazer, contando, aquilo revivendo uma situação, ficando triste. É isso que é ditar a passagem do tempo. E é esse que é o meu objetivo mais profundo como escritor de roteiro de cinema. Escrever para o ator. Né? E eu ainda não consigo. Essa série japonesa fez muito melhor que eu. Muito melhor. Tem princípios, tem coisas maravilhosas ali. Eu ainda não consigo, mas quem sabe eu cheguei lá.